Bem-vindos para mais um ContaCast, o podcast de contabilidade e negócios aqui da Contabyte. E hoje aqui um convidado muito especial. A gente sempre traz aqui personalidades do segmento dos negócios, da contabilidade, do mundo empresarial. E o nosso convidado de hoje, ele é meu amigo, né? Virou um parceiro de negócio. Na minha opinião, uma mente super brilhante, um cara sensacional, com ideias inovadoras. É um cara que conhece de muita tecnologia e é o CEO do MM Group, Marcos Morishige. Marcos, seja muito bem-vindo no ContaCast, é um prazer ter você aqui. Como eu falei aqui na abertura, você é um cara que eu tenho como uma inteligência muito valiosa. Bem-vindo aqui no nosso podcast, no ContaCast. Muito obrigado, é uma honra estar participando. Me sinto lisonjeado pelo seu elogio, mas na verdade eu que sou seu discípulo, porque eu te sigo nas redes sociais já há um tempo, né? Eu tenho assim, um apreço muito bom por você, do seu conhecimento, da sua experiência. Então aqui eu falo assim que hoje eu sou um discípulo seu, né? Para que a gente ganhe essa experiência, essa bagagem aí nessa área de contabilidade. Marcos, acho que assim, as pessoas se conectam, né? E se conectam hoje, acho que principalmente por propósitos, né? E a nossa conexão nasceu numa feira em Suzano um ano atrás, na Expo Suzano. Eu lembro que o prefeito de Suzano, o Rodrigo, na época falou para mim: Robinho, você precisa conhecer ali um cara que é muito inteligente, um investidor Brasil-Japão, né? E aí você naturalmente chegou ali de uma forma muito humilde, legal ali. Você ficou no stand da gente, a gente começou a conversa e tá fazendo um ano que a gente conversou. Você virou cliente Contabyte, viramos um parceiro de vários negócios, e aí eu comecei, assim, fez muito sentido a nossa amizade, né? Porque tem conexão de propósito, de vontade de ajudar as pessoas, das pessoas prosperarem, ganharem, né, dinheiro. Porque eu falo sempre isso, Marcos, o brasileiro ainda tem um pouco do preconceito da pessoa que ganha dinheiro. Então o cara tá ganhando dinheiro, montou uma empresa ali, tá ganhando dinheiro, por que tá ganhando dinheiro? Ou às vezes a pessoa tem vergonha de falar isso, mas quando você monta uma empresa, monta um negócio, é para ganhar dinheiro, né? E o primeiro propósito é você ganhar dinheiro. Se você tem um propósito ainda especial, é ganhar e formar pessoas, ajudar empresas a também ganharem dinheiro e gerar emprego, renda, etc. E acho que você tem muito disso, né? Então, eu já fiz com você, a gente conversa muito, às vezes, no horário tarde da noite, porque tá cedo no Japão, final da noite aqui, né? E aí a gente foi construindo isso. Mas conta para o pessoal que está em casa, o pessoal que está assistindo aqui em Suzano, no Brasil e no mundo. Conta um pouquinho da sua história, conta um pouquinho o que o Marcos Morishige imagina de negócio. Eu sei de muita coisa, mas eu quero que você fale para as pessoas qual que é a sua ideia vamos falar da economia colaborativa, para a gente começar nesse tema. Bom, antes de mais nada, eu nasci dentro de um escritório de contabilidade, né? Meu pai tinha lá uma assessoria empresarial, né? Escritório Morishige Assessoria Empresarial, tradicional na minha cidade. Então, praticamente nasci dentro do escritório de contabilidade. A minha paixão sempre foi marketing. Eu sei que você é radicado hoje Suzano, Tóquio, Suzano, Brasil, Japão, mas você nasceu onde? Eu nasci na cidade do interior chamada Bastos, uma cidade formada por imigrantes japoneses, né? Então, meu avô, ele começou lá como o primeiro agente de carteiro, ele também foi o primeiro agente de jornal do Paulista Shimbun, né? E o meu avô como empreendedor, o meu pai e meus tios são formados em Direito, em Ciências Contábeis, nessa área já de consultoria empresarial. Ele adquiriu um escritório de contabilidade para que a família pudesse tocar. Então, por isso que tem essa afinidade, né? Então, eu digo assim que o meu pai, ele fala assim: filho, a OAB, ele é advogado, aposentado, já há mais de 40 anos de OAB. Ele falou assim: filho, não faça marketing, não vá para São Paulo, né? Meus amigos indo tudo para USP, GV, essas grandes faculdades, falaram: faz ciências contábeis porque a OAB não permite eu ser contador. E aí eu fui para essa área de ciências contábeis, vamos dizer assim. Por isso que eu tenho essa paixão por números, né? Mas não na questão burocrática, mas na questão do que o número representa num planejamento ou num projeto de negócio, vamos dizer assim. Sim. Então, o meu espírito empreendedor nasceu lá na entrada do interior de São Paulo, né? E fiz comércio exterior, fui para o Japão várias vezes, né? E nessa última vez eu fiquei 20 anos, né? E lá no Japão tive a oportunidade também. Eu trabalhei 4 anos, Robinho, num escritório de contabilidade japonesa.
Nossa, muito... E eu tinha uma contadora japonesa que foi a minha mentora lá. E aí eu aprendi a contabilidade do Brasil, por formação, e aprendi a contabilidade do Japão. Ou seja, eu consegui trabalhar então numa contabilidade internacional, que é a mesma coisa. Mas com duas culturas distintas, né? Totalmente diferente. Cultura diferente, sistema de imposto diferente, é totalmente diferente. E aí, quando eu voltei agora para o Brasil, né, nós estamos aqui, a minha esposa é de Suzano, hoje estamos residindo aqui, meus filhos estão estudando em Suzano. Eu trouxe um projeto no sentido de modelo de economia colaborativa. Eu acho sensacional essa ideia. Então conta para nós o que é essa economia colaborativa. O Japão, ele cresceu depois da... O Japão é um povo assim, ele vem tanto do budismo como ele vem do shintoísmo e também tem muitas filosofias de Confúcio. Ou seja, já é um povo de que ele se autoajuda. É uma comunidade que autoajuda, um ajuda o outro. Isso já está na própria cultura lá dos ancestrais ali, vamos dizer assim. Então, e o Japão depois da guerra, quando ele foi devastado, o povo teve que se unir, Robinho. E aí nasceu a primeira cooperativa de bairro. Por quê? Porque foi devastado, não tinha comida. Então eles se uniam, ia lá no produtor, comprava um produto e nasceu a primeira cooperativa no Japão que, coincidentemente, chama Seikatsu Club. Né? Hoje já é uma cooperativa de produtos orgânicos, vamos dizer assim. Então, esse modelo de colaboração eu comecei a aprender lá no Japão, já trabalhando lá com empresas, estudando a economia do Japão, estudando como que formou todo esse ecossistema de empresa. Por exemplo, se você vê a Toyota, você sabe que a Toyota, ele não nasceu como uma empresa de carro, né? Não sei, conta a história para nós. A Toyota, ele nasceu como uma fábrica de tecidos, né? E depois disso é que, de uma fábrica de tecido, é que eles começaram a inovar e que foi para o segmento automobilístico. E hoje nem é mais automobilístico, hoje já é a questão da inovação, da robótica, né? Dessa questão aí, vamos dizer assim. Então, eu estudei que existe um sistema chamado Keiretsu no Japão. Esse sistema Keiretsu é um ecossistema de uma empresa ajuda a outra. Entendeu? Então, uma empresa ajuda a outra. Então, se eles têm para promover uma economia, então ele cria uma empresa que junta outros empresários que criam outra empresa, e eles criam um ecossistema bem entrelaçado de um ajudar o outro, né? E aí, quando eu vim aqui para o Brasil, eu vi essa dificuldade dos pequenos e médios empreendedores, sem ter um suporte, entendeu? O brasileiro, eu digo assim, o brasileiro, eles são criativos por natureza. Não sei se você lembra de uma proposta chamada assim, os nossos japoneses são melhores que os deles, dá sempre Toshiba. Sempre Toshiba. Então, o que eu quis fazer? Eu quis trazer essa tradição do Japão, esse modelo de colaboração, juntamente com a criatividade do brasileiro. Mas sabe por que eu falo que você é um cara inteligente e a gente acaba se conectando com pessoas inteligentes? A minha conexão com você é porque você tem ideias muito aplicáveis nesse senso de comunidade. Eu vou dizer por que eu entendo isso. Eu participo do G4 Clube, do G4 Educação em São Paulo. E o G4 é uma escola de educação, mas ela está muito focada no networking entre os empresários ali. E ali tem empresários de todos os tamanhos. E aí tem uma intensa troca entre eles. E eu participo de uma comunidade de verdade um clube chamado Fire Club, do Johnny Martins, que é hoje, na minha opinião, o maior contador do Brasil. E o Johnny criou um clube chamado Fire Club, né? E esse clube faz parte da liga lá do GeoJ, do Caio Carneiro e do GeoJ, Caio Carneiro e do Flávio Augusto, né? E aí lá eu percebi que essa coisa de comunidade, ela funciona muito bem. Então a gente, lá dentro desse clube, é uma comunidade de empresários, a gente vai colocar lá o nosso dia a dia. Então fica dentro do grupo ali, você na academia, você passeando, você no restaurante, você com problemas de negócio, você pedindo ajuda, e você começa a ter a conexão com os outros empresários, né? Então, recentemente, nós tivemos uma visita aqui de um amigo nosso, o Douglas Adolfo, que é um contador de Limeira do clube. Ele veio gravar aqui o ContaCast e ficou com a gente o dia inteiro, a gente trocando informações do que é importante para ele, para mim nos negócios, e a gente se complementou. Então, faz muito sentido para mim hoje a tua ideia dessa economia colaborativa, das outras ideias que você tem, nós vamos falar bastante,
porque isso faz com que o empresário consiga aumentar a sua performance e gerar resultado, né? E aí, qual que é o resultado? Ganhar dinheiro. E aí, ganhar dinheiro, gerar emprego, gerar renda, porque se o empresário está ganhando dinheiro, ele está empregando mais pessoas, está empregando mais pessoas, ele está gerando mais impostos e a economia vai girando, né? Então, o que eu vejo em São Paulo é o que você está trazendo aqui, vou falar por Suzano inicialmente, né? Eu tenho certeza que você vai crescer muito, mas assim, sua base é Suzano, né? Suzano Japão, Suzano Tóquio, mas assim, você vai crescer demais. Com esse propósito, é a palavra propósito. Eu acho que o bacana é o seguinte, é claro que o dinheiro é muito importante, né? Eu tive até uma reunião com a minha analista de marketing e falei assim, qual é o propósito do marketing? É vender produto, serviço e ter lucro. Mas qual é o propósito do brand? É gerar o valor na marca. E eu tô já nesse ecossistema de venture capital, investir em startup, eu comecei lá no Japão já, né? Muito tempo atrás teve uma imersão, não sei se você lembra do Shark Tank, o programa. Sim, assisto todas as temporadas. Tava a Camila Farani lá, Sim, o Tiba do China Box lá. Sim. Também, né? Sabe que o China Box, uma das primeiras lojas dele foi aqui em Suzano. Aqui na Jamil Dagler, no centro de Suzano, ele montou a primeira loja dele, o Tiba montou a primeira loja dele de comida chinesa. E eu tive com eles lá em Tóquio, muito tempo atrás, né? E eu tive com o Tiba. Então, eu comecei a ter esse movimento do ecossistema de inovação do Brasil através deles, né? Até tive a oportunidade de fazer um pitch até pro Tiba, almocei com ele e tudo, vamos dizer assim. E aí ele falou assim, nossa, esse projeto eu acho que no Brasil vai cair bem. Ele falou, porque você está levando, vamos dizer assim, um projeto híbrido, né? Tanto que vai trazer o impacto social de ajuda, como também vai fazer o crescimento das PMEs. As duas coisas. E aí, quando eu vim para o Brasil, um ano e meio atrás, né, acho que quase um ano e meio, eu fui convidado para participar do Bossa Nova Summit, que é um evento de ecossistema do João Kleber, desse pessoal aí, né, do João Kleber, que é... E eu ganhei um convite, na época eu escrevia para o portal Administradores, não fazendo a propaganda deles, mas quando eu cheguei aqui, recebi um e-mail, parabéns, você ganhou um ingresso para participar do Bossa Nova Summit. E eu fui lá. E aí eu vim conhecer o ecossistema aqui do Brasil, de Venture Capital, Venture Builder, tava lá a Sebrae de Santa Catarina, bem forte nessa área, né, tudo isso. Só que o ingresso, Robinho, mais barato era R$1.000. Aí eu fiquei pensando, nossa, como que uma PME não tem nem o dinheiro de R$1.000 para abrir uma empresa, ele vai ter para pagar um convite. E eu vi, então, essa necessidade de criar um ecossistema de ajudar, sabe aquela questão de... Hoje eu recebi um pitch de uma startup de Mogi que está incubado no polo lá E ela falou assim, você em qual estágio? Eu estou na semente, no estágio semente. Eu falei, eu vou atuar antes da semente. Né? Não tem nenhum nome para isso. Ou seja, o cara tem uma boa ideia, mas não tem nenhum dinheiro, Robinho, para abrir o CNPJ dele. Tá? E daí que foi interessante, porque é um segmento novo no Brasil. E aí, quando bateu a química, né? A gente se conheceu. E aí eu falei assim, eu tenho um projeto. Né? E aí você falou, não, Marcos, eu te ajudo. Porque ele tem que ter um cunho social. Todos os meus negócios nasceram através de uma dor da comunidade. E eu falo assim, não dá pra gente falar de economia sem falar da sociedade. Então, é o estudo socioeconômico. A economia tem que evoluir, mas também a sociedade tem que evoluir, né, com benefícios de governo e até própria da iniciativa privada. Né? E aí eu montei esse projeto para Brasil. E como nós estamos aqui em Suzano, então eu tive a oportunidade de conhecer o prefeito Hashiushi. E levei o projeto dele, chamado Construindo a Cidade do Futuro, que é começando por Suzano. E ele falou assim, Marcos, eu gostei muito, eu queria que você começasse por Suzano. E ajude a cidade de Suzano, porque o Suzano ainda precisa muito de apoio na área de inovação, de criar novas leis para ajudar as startups. E aí a gente bateu um papo. E quando eu vim por isso que eu falo assim, que o propósito atrai. É onde entra as cidades inteligentes, sim, né? Sim. E aí, quando eu estive aqui no Brasil, eu conheci uma pessoa que ele entrou em contato comigo. Ele falou, estou com um projeto aqui de um network de inovação sustentável gratuito. Eu falei, cara, legal esse negócio. E quando eu conheci ele, é o Fernando Seabra. Então, o Fernando Seabra, ele hoje, tanto na área de startup, de pitch, é um cara que está em alta. E ele falou, Marcos, você não quer ser meu embaixador lá no Japão? Vamos
vamos repatriar a inovação de fora. Pegar os brasileiros que estão lá fora e fomentar esse ecossistema de inovação. E é interessante, Robinho, que é gratuito. A gente trabalha desde o cara lá que não tem nem condições, como um cara que é um diretor de inovação de uma grande corporação. E aí ele me apoiou nesse projeto e fizemos a primeira palestra aqui em Suzano, né, na área de inovação, onde o prefeito nos apoiou. Por isso que nasceu esse propósito de começar por Suzano. É claro que nós vamos expandir esse projeto, né? E aí eu gosto muito porque o propósito se atrai e aí o Robinho entrou num momento muito importante, né, de dar uma estrutura e apoio para uma PME, né? Que na prática nós vamos fazer junto esse negócio de... A gente fala negócio, mas fazer na prática a gente você criou esse ecossistema no qual eu participo, onde a gente né, vai levar para entregar para o cara que está começando uma contabilidade mais barata, acessível, marketing, né? Que mais? Fala um pouco mais desse projeto. Olha, o modelo de economia colaborativa, eu falo assim que é uma startup comunitária, né? Porque é da comunidade para a comunidade. Então, nós criamos a dor da comunidade das pequenas e médias empresas de Suzano, né? E agora, então, nós temos que criar um ecossistema. E esse ecossistema dar todo um suporte de gestão compartilhada para o PME. Ele não tem condição de contratar um gerente financeiro. Ele não tem condição de contratar uma analista de marketing. De ter um sistema financeiro. E daí que vem o modelo de colaboração. Então, a gente criou essa questão de juntar pequenas empresas e aí, então, o Robinho, através da Contabyte, vai dar o suporte de contabilidade com um custo mais acessível, né? E aí ele vai ter uma assessoria na área de marketing, uma assessoria jurídica, uma assessoria financeira, completo, para que ele possa se estruturar. Então, o que eu fiz? Nesses anos todos no Japão, a gente, lógico, todo mundo conhece o sistema de Toyota, né? O sistema Toyota, que é o sistema que eles eliminam desperdício, né? O controle de estoque, né? Então, eu criei uma linha de montagem de estruturar PMEs. E por isso que eu sozinho não consigo. Então, o Robinho entra com uma parte, eu entro com outra parte, assim como outros consultores também, para que a gente possa criar esse ecossistema. Mas na prática, fala para quem está assistindo a gente. Eu estou montando uma empresa, eu não tenho a estrutura ainda para ter um contador, para ter um advogado, para ter uma assessoria em marketing, né, para ter uma agência à minha disposição. E aí, se eu for procurar tudo isso, eu vou gastar 5, 6, 7 mil reais, né? Você ter marketing, assessoria para redes sociais, você ter... Imagina, você ter tudo, contabilidade, advogado, etc., é tudo muito caro. E aí, na prática, vamos falar, a sua startup vai proporcionar isso a que preço para aqueles que estão começando? Olha, acho que é importante isso, né? As pessoas saberem, né? Eu fui um pouco mais além, porque esse projeto, essa startup, na verdade, começou lá no Japão. Tá? Hoje tem 211 mil brasileiros, aumentaram a quantidade de brasileiros lá, 211 mil brasileiros lá no Japão. E o que aconteceu? Aconteceu de que o brasileiro precisava de uma consultoria pessoal, desde educação financeira, orçamento, projeto de vida. Você falou médico, né? Sim. E aí a gente criou um centro de suporte para ele. E aqui no Brasil também, a gente criou uma trilha que a pessoa ele pode começar como pessoa física, ele não tem, é um CPF, aqui fala CPF, né? O CPF. Sim. E aí ele tem lá projeto de vida, educação financeira, desenvolvimento pessoal e profissional, carreira profissional, consumo inteligente e empreendedorismo. Quando ele chega nessa linha aqui, é que ele tem já, vamos dizer assim, uma estrutura para que ele possa começar a empreender. E o brasileiro, ele corta etapas, né? Ele já vai metendo ali, né, para abrir a empresa. E aí, quando ele entra na questão do ecossistema, então, ele não tem condições de fazer todas as condições. Então, ele entra, ele paga uma taxa pequena no ecossistema, e aí a gente vai dar uma mentoria, um acompanhamento dele. E aí, em vez de ele pagar um valor alto, vou dar um exemplo, não na contabilidade, mas no marketing. Então, ele contratar uma agência para criar um landing page para ele, um site, né? Hoje o marketing digital, para fazer social media, vai cobrar no mínimo uns R$ 1.750, R$ 2.000 para ele. Que somado com a contabilidade, com os outros produtos, sim, né? Sim, ele vai encarecer, ele vai ter um custo aí de... Se você chamar essas 6 áreas que eu trabalho, ele vai ter um custo no mínimo de uns R$ 20.000 que não tem condições. E que para quem está começando é inaplicável, né? Eu não consigo ter. Né? Não consegue. Então hoje nós temos um plano assim de... Começa com R$ 200,
tem um plano de 500, de 1.000, de 2.000, né, até R$ 3.000. Ou seja, um valor que ele vai gastar no gerente, ele tem todo esse suporte, Robinho. E eu mirei os PME, sabe? Para pegar os pequenos e médios empresários, né? Fizemos várias reuniões, mas até a empresa média precisa desse suporte. A ideia é sensacional. Eu fiz essa pergunta, foi provocativa mesmo, né? Porque R$ 200 para quem está começando e ter tudo isso é muito barato e o cara vai, nessa trilha, ganhar um tempo fundamental que vai custar para ele dinheiro, né? Que ele vai ter a condição de ganhar dinheiro mais rápido e gerar emprego, cuidar da empresa dele. E o cara também que está num estágio mais avançado, às vezes ele precisa ter uma agência de propaganda e marketing, né? Uma assessoria nessa área, e ele não tem como pagar, né? Esses 1.700. Mas ele está lá no seu produto, ele vai ter aquilo, ele vai estar na sua startup, ele vai ter isso e muito mais. Ou minha dor não, minha dor é a contabilidade, eu preciso ter uma contabilidade um pouco mais avançada. Como é um trabalho com incenso de, vamos dizer, de comunidade, né? Para ele é mais barato estar dentro, porque ele vai ter a contabilidade e as outras coisas, né? Sim. Então eu acho assim, a entrega ela é muito importante e faz as pessoas ganhar, os empresários, os empreendedores, a ganharem tempo, ganharem um atalho. E sabe o que é o mais interessante? Que isso começa a gerar aqui em Suzano, na região do Alto Tietê, por exemplo, porque a gente está muito perto de São Paulo, mas ao mesmo tempo que a gente está muito perto de São Paulo, os grandes eventos, os grandes players do mundo colaborativo hoje, o acesso a eles é muito caro. Não é todo mundo que tem, né? E aí quando você traz isso para Suzano, você consegue entregar aquilo que tem em São Paulo aqui numa condição acessível, né? Que faz a pessoa, então, com certeza, tracionar o negócio dela, escalar e vender mais, né? Sabe que a gente está no pré-lançamento ainda, né? Nós vamos lançar uma plataforma, né? Vamos dizer assim, para isso, né? E hoje nós já temos mais ou menos mais de 50 PMEs com CNPJ inscrito e mais com 30 sem CNPJ que precisa de consultoria para abrir o CNPJ. E teve recentemente um trabalho social aí e fizeram ali vários grupos e juntar 3 ou 4 empresários e falar assim, vamos pensar junto. O que a gente precisa melhorar nas nossas pequenas empresas? Entendeu? Por isso que eu falo que, antes de mais nada, é um trabalho social. Sim. E é isso que é o bacana, porque a gente começa entender que se essa empresa tem um bom controle financeiro, uma boa contabilidade, paga os impostos corretamente, porque ele começa a entender toda essa questão de investir na comunidade. E sabe o que é mais legal ainda, que eu acho que é interessante, que assim, essa pessoa que faz parte desse projeto, dessa startup, que entra no programa, ele tem acesso a pessoas que são muito inteligentes, que nem você. Ele vai ter acesso ao Marcos Morishige, acesso como? A todas as ideias que o Marcos Morishige criou, que abri falando isso, que você é um cara muito inteligente. E aí você conseguir ter acesso a um cara muito inteligente custa muito caro. E ele vai ter isso numa coisa muito mais democrática, né? Você sabe assim, hoje eu não me considero uma pessoa inteligente. Mas eu digo assim, eu acho que o conhecimento, não só o meu, mas o conhecimento de vários profissionais... Se você não quer um inteligente, vou falar então diferente. Você é um cara inovador. Sim. E você sabe que o meu pai sempre fala assim para mim, sempre contrate alguém mais inteligente que você. Né? Então, se eu for mais inteligente da minha equipe, então eu não vou crescer, entendeu? Então, eu tenho que encontrar alguém mais inteligente sempre que eu, para que eu possa me desenvolver. E nessa cultura, né? É a regra do mercado. Se relacionar com pessoas mais importantes que você. Sim, então mais inteligentes. Nessa cultura eu falo assim, que é compartilhar conhecimento. Então, inovação é isso. Você compartilha conhecimento e você consegue encontrar novas soluções para antigos problemas. Dentro de uma comunidade empresarial onde você vai encontrar vários problemas com as soluções e você vai poder discutir de uma forma democrática, barata, eficiente, utilizando ideias inovadoras. Sim. Eu vejo assim, Robinho, a minha meta é ajudar 1.000 empresários, pequenos empresários em Suzano. Agora imagina desses 1.000 empresários, a gente tem todo um monitoramento dela e eu consegui mostrar que essas 1.000 houve um crescimento de 20, 30, 40, 50%. Como que isso não afeta numa economia de uma cidade? Entendeu? Por isso que eu falo assim, que ele leva no desenvolvimento econômico, desenvolvimento social. Então, por isso que essa ideia é da comunidade para a comunidade, porque ele vai melhorar a qualidade de vida
não só dos empresários, mas dos habitantes. Você sabe que eu sou especialista na área de finanças públicas, orçamento público. Foi a minha primeira passagem na minha vida acadêmica, na minha vida de estudante, etc. Né? Então, hoje eu me considero um especialista nessa área, eu conheço bastante. Né? E aí para você conhecer, você tem que estudar e avançar em vários estudos. Né? E hoje todos esses estudos chegam naquele resultado final que é assim, a economia ela não anda sozinha, ela anda com a força daqueles que empreendem. Até postei os meus stories. Tem um estudo que, eu não lembro, eu postei de mas não lembro quem que emitiu ele. Mas no Brasil são 93 milhões de pessoas envolvidas com o empreendedorismo. Dessas 93 milhões de pessoas, 52 milhões já são empreendedores. E os outros 41 milhões serão empreendedores nos próximos meses. Então, assim, é uma potencialidade gigantesca, né? E aí, esses empreendedores hoje, Marcos, são os que geram o emprego e a renda em qualquer lugar do Brasil. Hoje são eles que geram 70%, de cada 10 empregos gerados, 7 são por esses pequenos empreendedores que vão gerar emprego, que vão gerar impostos, que vão gerar renda, e o emprego, o importante do emprego é assim, o emprego dá dignidade para quem trabalha, né? Porque a educação transforma. Eu como professor de faculdade, eu tenho isso muito. Eu vi a transformação de muitas e muitas pessoas quando chega na faculdade e quando ela sai. Transforma, a educação transforma. Mas o emprego, ele dá dignidade. Então o aluno sai transformado, mas quando ele tem aquele emprego dele, ele tem dignidade e ele começa a se empoderar, né? Então, mas são esses 93 milhões de pessoas e brasileiros nos próximos meses que vão gerar tudo isso, esses impactos positivos na sociedade, os impactos sociais na economia. Eu achei interessante um post seu que você falou assim, para salões de cabeleireiros. Vocês é que movem a economia. E eu tive reunido mais ou menos com, acho que mais de 10 empreendedores de salão. E não de elas ver como elas como concorrentes, mas como elas melhorarem o atendimento e como que elas melhorarem a questão de capacitação. É bem interessante nesse sentido. Então, por isso que eu falo assim, o interessante, o que move a economia, na verdade, é os pequenos e médios empreendedores. É um estudo do Sebrae que diz o seguinte, eu não lembro os números absolutos, mas assim, de todos os MEIs, microempreendedores individuais cadastrados no Brasil, criados no Brasil, 12% são profissionais da beleza. Você imagina, 12% são profissionais da beleza. É a manicure, pedicure, a manicure, que faz manicure e pedicure, né? O cabeleireiro, o barbeiro, a esteticista, representam essa massa da economia, né? Então, e aí você trabalha bem isso, né? E, aliás, o que eu também admiro em você é que eu faço isso, mas eu vejo que você também faz, e acho que você faz de uma forma mais brilhante. O trabalho de formiguinha, né? Porque às vezes, hoje a gente vê as redes sociais e a gente quer impactar muita gente, né? Quer impactar muito, a quantidade é muito importante, né? A quantidade de visualizações, etc. Tudo isso é muito importante. E eu, na prática, aprendi que não é. A gente conseguiu uma rede de farmácias como cliente da Contabyte e a pessoa me achou por conta de um vídeo que eu participei de um podcast num canal aí de um amigo. E nesse canal, o vídeo teve 87 visualizações. O cara lá do Agreste da Bahia, do sertão da Bahia, me achou por conta desse vídeo. E eu achava que era trote. Quando ele mandou uma mensagem pra mim, mandou o podcast, eu falei, caramba, meu. Então pra quê? Você não precisa ter 10 mil visualizações, 1 milhão de visualizações. Você tem que fazer o trabalho de formiguinha. Vai refletir muitos resultados no seu negócio. Então, esse trabalho de formiguinha é tão importante quanto esse trabalho de amplitude nas redes sociais. O importante eu acho que assim, que é esse propósito que une as pessoas, entendeu? Propósito. Então às vezes pode ser, você está lá com uma visualização de 1 milhão ali, você pode atingir um propósito, mas também você pode trabalhar com 10 pessoas atingir o propósito, né? Então, nós que trabalhamos com o público, né? Então a gente tem que ter essa visão. Cara, a minha regra é assim, ó, a gente faz evento na Contabyte, às vezes o pessoal fala assim, pô, mas será que a gente consegue trazer 100 pessoas? Eu falei, se trazer é ótimo. Mas se a gente trazer só 10? Ótimo também. Mas por quê? Vai ser menos pessoas, a gente vai se conectar muito mais próximo desses 10, né?
que bom que a gente consiga 100, mas se tiver 5, 10, vai dar o mesmo efeito. Talvez até melhor. Então, o propósito é a conexão. Acho que, para mim, hoje é a regra da minha vida, a regra do meu negócio e é o que eu vejo para o futuro para todo mundo. Eu falo isso para o meu filho, para quem está junto comigo. Conexão entre pessoas. As pessoas têm que se conectar. A conexão entre pessoas é fundamental para você avançar. Se você não se conectar, se você ficar preso numa bolha ali, você não sai daquela bolha, você não vai gerar esses frutos para a sociedade. Porque também no outro evento que eu participei, eu vi o Thales Gomes lá do G4, ele falou assim, olha, não adianta eu ser empresário, eu ganhar dinheiro e fazer milhões, lá o G4 bateu lá 200 milhões em vendas de faturamento, e eles determinaram um percentual desses 200 milhões de doação para a ONG Gerando Falcões. E aí ele disse lá, e eu falei, puta, o cara é fudido mesmo no que ele falou. E às vezes a gente não presta atenção em pequenas coisas. Se eu sou empresário e tinha 2.500 empresários lá e eu estou gerando emprego, eu estou diminuindo a criminalidade. A chance do cara assaltar no farol ou fazer qualquer outra coisa errada é pequena, muito menor. Porque eu estou dando emprego, estou gerando emprego para a sociedade e o emprego traz a dignidade que evita, né, dos outros problemas, né? Então, essas coisas são super importantes. Marcos, o nosso bate-papo aqui ele não é muito longo, porque é justamente para a gente conversar mais vezes, né? Acho que a gente fazer mais encontros gera mais resultados para quem está assistindo, porque você consegue reavaliar aquilo que você falou há 3 meses atrás, 4 meses atrás, e entregar mais conteúdo para quem está assistindo a gente. Então a gente faz aí um podcast de no máximo 40 a 45 minutos, que é para o pessoal conseguir assistir, né? A gente está indo para a parte final. Eu queria que você falasse aí um pouco o que você quiser para a gente terminar esse bate-papo de hoje e já deixar marcado para os próximos meses, para a gente reavaliar tudo que você falou e você trazer aí os resultados desse seu projeto de economia colaborativa. Eu queria primeiro agradecer aí, mais uma vez a você. E eu falo assim, a minha filha falou assim, pai, eu quero ser uma influenciadora. Meu filho falou, pai, cria um canal no YouTube para mim. Você já criou um canal no YouTube para mim? Mas, filho, por que você quer ser uma influenciadora? Entendeu? Então, primeiro tem que ter esse propósito. Falei para ela, você vai influenciar as pessoas em quê? E se for influenciar, tem que ser uma forma positiva. Por isso que eu gosto do seu trabalho, porque você é um profissional na área, mas você também é um bom influenciador, porque você instrui as pessoas. Olha, cuidado com o seu imposto de renda, né? Faça a sua contabilidade direitinho, cuidado com o leão aí que ele vai te pegar, né? Então, essa é uma boa influência. Então, por isso que existe essa força positiva. E o modelo de colaboração é a mesma coisa. Você tem um intuito não negativo, mas um intuito positivo, de trazer uma solução. Então, qual é a dor? A gente não adianta reclamar do governo, que o imposto... Eu nem vou falar de o imposto do Japão e do Brasil, a diferença que tem, né? Até de carro, é metade do valor lá do que o carro aqui, né? Vamos dizer. Mas a gente tem que fazer a nossa parte, entendeu? E com isso mudar uma cultura. Então, por isso que a base de tudo isso, Robinho, eu acho que vamos mudar essa cultura. Você está muito certo. Se a gente falar da história do Brasil dos últimos 40 anos, não teve um ano que o país não falou o seguinte, crise, estamos em crise. Não teve um ano que os estudiosos de mercado, né, não falaram, o país está em crise, vai ter crise. Então, o brasileiro vive há 40 anos em crises, e ele não tem mais que se lamentar com isso. Nós já acostumamos a tudo isso. E aí essas ideias fazem você ficar mais forte e amadurecido para você sobreviver no mercado e fazer tudo o que nós falamos, que é esse propósito de gerar emprego e renda. Marcos, obrigado. Eu quero agradecer a tua presença aqui. Vamos marcar outros encontros. Agradecer sempre a Deus pela oportunidade de a gente estar aqui junto, aqui participando desse ContaCast, levando muito conteúdo para vocês e pessoas diferentes como o Marcos Morichig hoje. E a gente fica para a próxima semana com outro convidado especial que faz diferença na sociedade, na economia e na vida das pessoas. Gente, valeu. Até mais. Marcão. Obrigado. Obrigado aí, viu? Tamo junto. Show de bola.